Boa noite, meus queridos. Vamos começar agora a nossa quarta bem-aventurança, que encontra-se lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todos nós já experimentamos a fome e a sede. O nosso corpo se mantém por um processo de digestão. Os alimentos digeridos são transformados em vários elementos que são transferidos para bilhões de células do nosso corpo, transformando-os em energia para o funcionamento dos nossos órgãos. Uma pessoa que não sente fome nem sede apresenta alguma enfermidade e terá consequências graves para o seu desenvolvimento, chegando até a morte. O Senhor Jesus faz essa comparação com essa bem-aventurança. Ele compara a fome e a sede do nosso corpo com a fome e a sede de justiça que devemos ter. Podemos perceber que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe ao anterior. Ou seja, os humildes de espírito reconhecem sua completa e total falência espiritual diante de Deus. Depois temos os que choram. Sim, devemos chorar por causa dos nossos pecados. Em terceiro, temos os mansos, ou seja, aqueles que confiam no Senhor Deus, pois o Senhor Deus tem cuidado de nós. E a quarta bem-aventurança, temos aqui aqueles que têm fome e sede de justiça. Pois de que vale confessar e lamentar o nosso pecado, ou reconhecer a verdade a nosso respeito diante de Deus e dos homens, se pararmos por aí? A confissão do nosso pecado deve nos levar a uma fome de justiça. Como cristãos, somos chamados por Cristo nas bem-aventuranças não somente a reconhecer e chorar por nossos pecados a fim de odiá-los e abandoná-los, mas também a agir positivamente, a buscar com toda a força a prática da justiça. Conforme o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 89 e na pergunta de número 90, ela nos traz uma luz a respeito disso quando diz a pergunta 89: o que é a morte do velho homem? Resposta: é a profunda tristeza por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. E a pergunta 90 desse mesmo catecismo diz o seguinte: o que é o nascimento do novo homem? E a resposta é a alegria sincera em Deus por Cristo. É o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Aqueles que foram alcançados pela graça redentora de Cristo não somente reconhece e deixa o mal e o pecado, mas busca o bem, faz o que é certo e obedece ao Senhor Deus. Aquele que nasceu de novo é motivado pelo Espírito Santo não somente a sentir uma tristeza profunda pelo pecado e a vontade de odiá-los, mas também o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus e da sua lei. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Esse estilo de vida caracterizada por todo aquele que é nascido de Deus, conforme lemos lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 9, que diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E o verso de número 7 complementa dizendo o seguinte: aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Os que nasceram de novo, que foram imputados nele a justiça pela obra de Cristo, estes têm fome e sede de justiça. Aqueles que foram alcançados pela graça, pela maravilhosa graça, pela obra redentora de Cristo, deve ter fome e sede de justiça. Isso é que nos ensina a palavra do Senhor Deus. Em segundo lugar, nós precisamos também entender nesta bem-aventurança, precisamos definir o significado da palavra justiça, especificamente aqui neste texto. Na Bíblia, a palavra justiça é usada em pelo menos dois sentidos básicos. O primeiro, justiça imputada ou justificação, que é o ato de Deus pelo qual nos liberta da culpa do pecado e nos declara justo em virtude da obra redentora de Cristo. É o que nós acabamos de ver um pouco mais acima. Em segundo, essa palavra também traz a justiça ética ou santificação, ou seja, uma conduta íntegra de conformidade com a lei de Deus. Temos aqui exemplos disso que lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 10, onde diz que os crentes sofrerão perseguição por causa da justiça. Os dois termos estão intimamente ligados, justificação e santificação. Por causa da obra de Cristo em nós, por causa também da santificação que temos, seremos perseguidos. É isso que diz lá Mateus capítulo 5, versículo de número 10. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo de número 20, nos ensina que a justiça do crente deve exceder a dos escribas e fariseus. O que isso quer dizer? Que a justiça dos escribas e fariseus era apenas uma justiça externa para ser vista pelos homens. Nós, crentes, aqueles que foram justificados, a sua vida de santificação é muito mais do que aparência. É uma vida íntegra diante do Senhor, nosso Deus. Ainda, em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, a prioridade do crente que confia em Deus e não vive ansioso é a busca pela justiça e pelo reino de Deus. Então, o que significa ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça significa ter o desejo intenso e contínuo de viver conforme a vontade de Deus revelada na sua palavra, na sua lei, revelada por Cristo. Isto é ter fome e sede de justiça. O próprio Senhor Jesus estabelece um padrão de vida para nós que somos os seus discípulos. Portanto, que a nossa fome e sede de justiça não deve ser momentânea, nem deve depender das circunstâncias, mas a nossa fome e sede de justiça deve ser contínua, permanente, conforme o Senhor Jesus aqui está nos ensinando. A justiça pelo qual devemos ter, essa fome e sede de justiça, está diretamente ligado à obediência à lei do Senhor. Ter fome e sede de justiça é ter prazer em obedecer à lei de Deus, que é perfeita e justa. A prática da justiça que agrada a Deus é aquela que busca a glória do seu nome. E ela está baseada na sua lei. Então, isso é ter fome e sede de justiça. O Senhor Deus nos deu a sua lei, especialmente aqui os 10 mandamentos, nos quais aponta
o caminho da justiça que devemos buscar continuamente. A fome e a sede desta justiça para a glória do Senhor nosso Deus. Mas o que o Senhor Jesus promete àqueles que têm fome e sede de justiça? A expressão serão fartos, ela indica que é o próprio Deus quem nos dará satisfação da nossa fome e sede de justiça. Isso está descrito lá no Salmo de número 107, versículo de número 9, que diz o seguinte: Deus, por sua graça, descedenta a nossa alma sequiosa e farta de bens a nossa alma faminta. É Ele quem nos dará todos os recursos para nos santificarmos obedecendo a sua vontade ou a sua lei. Como é que Deus satisfaz a nossa fome e a nossa sede de justiça? Por meio da obra de Cristo. Deus já nos declarou justos mediante a justiça de Cristo que nos foi imputada. Isto é a nossa justificação. Somos satisfeitos por Deus com a justiça de Cristo em nós. E ligado à nossa justificação está a nossa santificação. O Senhor Jesus enfatiza a nossa santificação na quarta bem-aventurança. Ele chama a nossa atenção para a prática da justiça no nosso viver, em ter fome e sede, em cumprir, em fazer, em alegrar e em glorificar aquele que nos justificou pela sua obra. O Espírito de Cristo que habita em nós não somente nos faz sentir o desejo pela prática da justiça, mas também nos ajuda na santificação. Ele, o Espírito Santo, nos torna capaz cada vez mais, nos conduz em santidade. O Espírito Santo está nos aperfeiçoando já nesta vida para alcançarmos a bendita glória que teremos. Então essa busca, essa fome e sede de justiça, ela é contínua. Nós devemos ter esta fome, como dei o exemplo lá no começo, quando nós não nos alimentamos, morremos. Assim também nós devemos ter essa fome e sede de justiça pela lei, pela vontade, pela glória do Senhor, daquele que nos justificou. E é claro, meus queridos, tudo isso só é possível pela bendita obra redentora de Cristo Jesus, que nos justificou e nos capacitou, por meio do seu Espírito, a termos uma vida de santidade. E concluindo, o que é ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça é ter prazer em obedecer à lei de Deus. É ter prazer em fazer a vontade de Deus. É ter prazer naquele que nos justificou. A prática da justiça que agrada a Deus é aquela que busca a glória do seu nome, e ela está na sua lei. Ter fome e sede de justiça é santificar, é se santificar para a glória daquele que nos justificou. Isso é ter fome e sede de justiça. Nós devemos nos santificar, porque aquele que nos justificou é santo e ele, pela sua obra, pelo seu Espírito, irá nos capacitar para termos uma vida santa diante dele. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos sim ter essa fome, ter essa sede
pela santificação da nossa vida, não por nós mesmos, mas por causa daquele que nos salvou, a saber, Cristo Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe.